Pesquisa Datafolha mostra, mais recente, agora mostra que o senhor tem 20% de intenção de votos entre os homens, mas apenas 8% entre as mulheres. E essa rejeição aumenta muitas vezes por causa desse seu jeito mais agressivo. Como é que o senhor vai fazer para conquistar o eleitorado feminino? Converso com a minha esposa. Eu só tive uma namorada e casei com ela e sou homem de uma mulher só. Corte rápido. Faca. É Tramontina. É isso aí, galera. O canal aqui sempre atualizando vocês das notícias mais fresquinhas aí referente à candidatura do Pablo Marçal. E nessa tarde de sexta-feira aconteceu mais uma sabatina aí. Desta vez, quem entrevistou ele foi a jornalista Amanda Klein. Ela que é também a lacradora jornalista da esquerda. Ela é uma pessoa que, além de não ter medo de confrontar ali, eu acho que se ela assumisse um papel imparcial, ela ia ser uma excelente jornalista, porque ela toca na ferida mesmo dos entrevistados, mas infelizmente ela tem um lado político dela, que é de esquerda, mas ao invés de cutucar, tocar na ferida de forma imparcial, ela é excelente em lacrar na internet com viés de esquerda. E vocês vão acompanhar aqui comigo agora quem lacrou mais, se foi ela ou o rei da lacração da internet nos últimos tempos, que é o Pablo Marçal. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, porque eu tô maratonando tudo que tem de notícia fresca aqui, de melhores momentos do Pablo Marçal, seja em sabatina, seja em debates, tudo que tá ligado aí à candidatura do Pablo Marçal para a Prefeitura de São Paulo nesse ano de 2024, eu tô maratonando e sempre separando os melhores momentos para você não ter que ficar assistindo tudo. Fechou? Vamos nessa então, vamos ver quem lacrou mais aqui. Na segunda metade do É Notícia, conversaremos com o candidato Pablo Marçal, do PRTB. Empresário, autor de 62 livros, Marçal se apresenta como mentor. Ele e a tagzinha dele do Faz um M. O cara todo de social, bonezão. É o marqueteiro nato. Autor de milhares de pessoas com promessa de desenvolvimento emocional e prosperidade financeira. Olha só o que ela fala. Olha só o que ela fala. Vamos lá. Nascido em Goiânia, começou em uma peça de desenvolvimento dos livros. Marçal se apresenta como mentor de milhares de pessoas com promessa de desenvolvimento emocional e prosperidade financeira. Ela resumiu toda a candidatura dele em apenas de promessa de desenvolvimento emocional e prosperidade financeira. Esse é o perfil lacrador da Amanda Klein. Nascido em Goiânia, começou em um call center e hoje ostenta patrimônio de cerca de 200 milhões de reais. Hoje ostenta, olha isso. Apesar que ele ostenta mesmo, mas olha como é que ela introduz o Pablo Marçal. Em 2022, teve 243 mil votos para a Câmara dos Deputados, mas sua candidatura foi julgada irregular e invalidada posteriormente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ela já começa detonando ele, mano. Sua candidatura foi invalidada. Foi o que mais que ela usou? Peraí. Foi julgada irregular, invalidada. Olha só, ela poderia ter falado só invalidada. Mas ela disse o irregular, olha só. 43 mil votos para a Câmara dos Deputados, mas sua candidatura foi julgada irregular e invalidada posteriormente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com essa introdução a gente já sabe o que a gente espera, né? Deixa eu deixar seguir um pouquinho mais agora. Candidato, o senhor é um fenômeno das redes sociais, um empresário de sucesso. Qual é a sua ideologia política? Como o senhor se posiciona politicamente e por que quer ser prefeito de São Paulo? Primeiro, eu não quero ser o prefeito, não é uma questão pessoal minha. É a cidade que precisa de alguém com envergadura, alguém que é gerador de emprego, alguém que vai mudar a mentalidade do povo. Nenhum político fala sobre isso. Então, não é uma questão de eu parei para ter mais um problema na minha vida. Na apresentação, você falou que eu ostento um patrimônio de quase 200 milhões de reais. Isso é a minha pessoa física. As empresas que eu governo e sou titular delas, elas valem bilhões. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Aí você acha que o cara vai se defender de alguma forma, porque ela tá falando de ostentar, ele fala assim, você errou. Você falou de milhões, mas eu ostento com bilhões. Esse é o Pablo Marçal. Eu não ostento, eu desfruto, eu uso, inclusive invisto em muitas pessoas, né? Tem trabalhos sociais em alguns países africanos, ajudei na enchente do Rio Grande do Sul, apoiei também o pessoal da Venezuela e estou junto ali, produzi um documentário para mostrar para o mundo inteiro o que eles estão fazendo. Ninguém fala disso, né, mano? Por que não introduziram o cara dessa forma, né? O senhor tem feito a eleição, a sua campanha até agora, produzindo frases de efeito que popularmente se conhece como lacrar nas redes sociais. Até mesmo as suas propostas, que muitos têm como estapafúrdia, tipo teleférico, tipo o prédio mais alto do mundo, vem controlando, pautando a narrativa das eleições até agora. Mano, ela coloca as propostas do cara como estapafúrdia.
Tipo assim, olha isso. Porque, cara, as propostas do Pablo Marçal são propostas extremamente visionárias. Visionárias mesmo. São coisas grandiosas. E aí as pessoas que já se depararam com a carreira pública ali, né, e vê a dificuldade que é do sistema para realizar qualquer coisa, de fato julga as propostas dele como algo beirando maluco, né? Todo empreendedor tem essa questão de ser ousado, ser meio maluco e tudo mais. E aí a galera de fato vê como algo que é fora de cogitação de realmente fazer. E aí ela de fato coloca isso como pauta. Suas propostas estapafúrdias. Olha só, vou voltar um pouquinho para vocês sacarem. Olha só. Produzindo frases de efeito que popularmente se conhece como lacrar nas redes sociais. Até mesmo as suas propostas que muitos têm como estapafúrdia, tipo teleférico, tipo o prédio mais alto do mundo. Ou seja, ela joga como se fosse outras pessoas dizendo, mas em poucos segundos ela consegue falar que ele está lacrando e que as propostas dele são estapafúrdias. Vem controlando, pautando a narrativa das eleições até agora. O problema dessa estratégia é que, num primeiro momento, ela é muito eficaz. Ela faz você crescer nas pesquisas, nas intenções de voto. Mas ela pode ter um teto e pode aumentar também a sua estratégia, a sua rejeição. A sua estratégia de campanha vai ser principalmente viralizar nas redes sociais? Não, não é viralizar, é mostrar que eu sou o único que pode libertar você dessa miséria que você está. Libertar você de ter que sentir o cheiro do Tietê todo dia, libertar você com esses 7 milhões de carros, né, destruindo o ar dessa cidade. Mas essa como poluição. O senhor vai fazer isso? Eu já estou explicando. O senhor precisa apresentar propostas concretas. Quem quiser ver proposta concreta tem que entrar no site do TSE, lá está tudo, é público para todo mundo. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Eu sei que todo mundo fica nesse engodo de cadê a proposta? A proposta está no plano de governo. Todas as vezes que você começa a falar, ninguém está interessado nisso. As pessoas estão interessadas se a pessoa é resistente, se ela aguenta tranco, se ela é honesta, se ela vai de fato ajudar as pessoas. E é o que eu falei nos últimos vídeos, pessoal. O Pablo Marçal ele está fazendo tanto de palhaço, tanto de idiota para virar meme nas redes sociais, que até eu mesmo falei no último vídeo que talvez ele esteja até passando um pouco do ponto. Mas o caboclo, mano, é peixe ensaboado, ele é escorregadio, ele é igual o sabonete. Ele sabe, mano, que não precisa de ficar falando de proposta. Até porque o maior exemplo disso foi o Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito por poder falar palavrão, por xingar os jornalistas, que muita gente estava aqui, ó, a goela abaixo querendo falar isso e ninguém falava. E ele não tinha problema nenhum com a imagem dele. Bolsonaro era o tipo de cara que tava nem aí pro politicamente correto. E isso deu certo. Fez ele ser eleito, durante um tempo tirar o poder da esquerda do país, e o Pablo Marçal sabe que é isso que dá certo e que é isso que está viralizando ele. O Pablo Marçal ele tem a estratégia de ser conhecido pelo meme, e aí as pessoas chegam até ele e vê o que ele tem de proposta de fato. E isso num primeiro momento, que inclusive até a Amanda concordou com isso, parece muito eficaz. A pesquisa Datafolha mostra, mais recente, agora mostra que o senhor tem 20% de intenção de votos entre os homens, mas apenas 8% entre as mulheres. E essa rejeição aumenta muitas vezes por causa desse seu jeito mais agressivo. Como é que o senhor vai fazer para conquistar o eleitorado feminino? Converso com a minha esposa. Eu só tive uma namorada e casei com ela e sou homem de uma mulher só. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Pergunta a forma que eu trato ela, pergunta para minha filha de 3 anos como que eu honro ela, pergunta para minha mãe, que eu ajudei a aposentar minha mãe, que era faxineira, pergunta para minha irmã, que foi abandonada por um canalha e eu tive que ajudar, pergunta para minha sobrinha, que eu também ajudo, pergunta para todas as mulheres que estão em volta de mim. Pesquisa é uma coisa que políticos gastam milhões de reais para manipular a sua ideia. Você não é gado, você não tem que ficar norteado por pesquisa. Se você for no estádio de futebol, Amanda, você vai chegar no estádio de futebol, vai perguntar para Flamengo e São Paulo. Sou São Paulino. Fui assistir esse jogo. São Paulo ganhou do Flamengo de 1-0. Pergunta para... Pesquisa. Flamenguista, quem vai ganhar? Vocês perceberam que ele falou que ele é São Paulino? Eu fico atento em todos os detalhes, mano. No primeiro debate à Prefeitura de São Paulo, o senhor se referiu ao candidato Guilherme Boulos como comedor de açúcar. Depois o senhor falou que ele é aspirador de pó. E ele conseguiu uma liminar da justiça, sem apresentar nenhuma prova, absolutamente nenhuma prova. E depois ele conseguiu uma liminar da justiça, fazendo com que o senhor suspendesse esses vídeos da rede social e deixasse com que ele publicasse um direito de resposta. Não só o senhor não fez isso, como dobrou a aposta, publicou novos vídeos. Veio uma segunda decisão judicial, dessa vez do Tribunal Regional Eleitoral. O senhor já tirou esses vídeos da sua página? Não, e... Qual que é a lógica? Faz ele o exame toxicológico. Por que não pede o exame toxicológico? Não, o ponto é que o senhor não vai cumprir uma decisão judicial? Se a gente está dentro do prazo. Já tem duas. Isso, vai cumprir, mas o povo já sabe que é um aspirador de pó, quem conhece São Paulo em todas as biqueiras, a pessoa que defende o uso de drogas,
defende que mais pessoas vá para a Cracolândia, defende Nicolás Maduro, defende Daniel Ortega na Nicarágua, ele defende o Foro de São Paulo. As famílias decentes dessa cidade não concordam. Agora, eu vou ter que sacrificar alguma coisa para provar para você. Inclusive, estou em posse do documento, não precisa ficar ansioso. Mas o senhor tem essas provas? Claro, eu vou mostrar na hora certa, não precisa ter ansiedade. Mas por que o senhor não mostrou? Porque é uma acusação muito grave, o senhor não pode fazer de uma forma leviana. Mas o que os candidatos fazem nos debates é fazer exatamente isso que você falou. Como que eu vou falar agora se o povo esquece em uma semana? Calma que eu estou aqui, você não precisa ficar apavorado. O senhor está dizendo, então, que o senhor tem provas disso? Vou mostrar, calma. Ele é um candidato medalha de ouro, foi o que mais foi preso. E em todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo, ele é medalha de ouro, já tem 3 pódios. Esse cara, eu entrei aqui para te falar, Bolo, você nunca na sua vida vai ser prefeito de São Paulo. Se esse é seu sonho, você vai pegar, vai mudar para outra cidade de gente que acredita na sua ladainha, nas suas mentiras, e aí você vira prefeito lá. Enquanto eu estiver aqui, se tiver um xerife nessa cidade, que é o Pablo Marçal, você nunca pisa aqui. Você não vai ser prefeito aqui. Candidato, nesse mesmo debate, no primeiro da TV Bandeirantes, os seus adversários apresentaram, o senhor disse, se eu tiver uma condenação, eu saio da disputa. Eles apresentaram essa condenação na mesma hora. Ela é prescrita. O senhor foi condenado a 4 anos e meio. É nesses pontos que eu falo que ela é uma boa jornalista. Se ela não fosse enviesada, ela seria uma boa jornalista, porque o Pablo Marçal, ele é mestre em sair da pergunta respondendo outras coisas que inclusive cala o perguntador, ou seja, o entrevistador. Mas ela está reforçando, ele não respondeu para ela sobre deixar a candidatura, que foi o que ele prometeu, se mostrassem, se provassem que ele foi condenado, né? E ela vai lá e reforça. Se liga, vamos lá. Por fazer parte de uma quadrilha responsável por fraudes bancárias, né? Eles roubavam dados das pessoas na internet, faziam sites falsos de bancos, de instituições financeiras. Prescreveu, é verdade, num recurso em 2018. Mas a minha pergunta é a seguinte, o senhor participou desse esquema? O senhor você falou bem, integrou você falou esse assim, esquema? Ó, eles, você falou de forma correta, não sei se foi inconsciente, mas você falou da forma correta. Eles, nunca fiz parte de quadrilha nenhuma. Eu trabalhei para um cara consertando computadores e tomei um processo criminal por 13 anos. Meu pai me ensinou a ser homem, a não tocar em nada de ninguém. E faço um desafio para você, Amanda, como jornalista e todos os jornalistas desse país. Todo mundo. Descubra quanto que eu peguei e me dá o Pix que eu pago. Esse é o desafio. Queria saber do Lula, o tanto de dinheiro que ele roubou do país, que dia que ele vai devolver o dinheiro e a moral desse país. Quero saber de todas essa patifaria de PSOL, de PT, tudo que eles já desviaram do povo. Eles dão conta de devolver? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Eu sou homem, construí riqueza, um patrimônio multibilionário empresarial e eu posso falar para vocês, atuo em 19 segmentos diferentes, não afino para absolutamente nada que comunista me falar. Se eu estou devendo, põe para pagar que eu pago agora. Esse é o desafio. Ele jogou indiretinha para ela, hein? Ele tá falando do Boulos, mas ela não afino para nada que nenhum comunista me fala. Agora, eu era um jovem, 18 anos de idade, estava trabalhando, eu só consertava os computadores e sobrou esse processo para mim. Esse processo, Amanda, correu à revelia. Esse processo não tinha advogado. Eu sou formado em Direito. O senhor não tinha defensoria pública? Não tinha. A própria Defensoria Pública falou, isso aqui é complicado demais para você, contrata advogado. O advogado cobrou 2 mil, nem isso eu tinha de dinheiro para pagar. Mas houve recurso, né? Tanto não teve recurso. A pena prescreveu no recurso em 2018. Você não conhece o processo. O processo correu à revelia, não tem isso. Eu não tive advogado ali. Candidato, no transporte público... Mudou de pergunta, mudou de assunto. Ele conseguiu calar ela. O senhor propõe um cinturão de teleférico nas comunidades, né? Inspirado no modelo de La Paz, o senhor já falou, na Bolívia. De Medellín, aqui do Brasil também. O problema é que La Paz, por exemplo, tem uma geografia completamente diferente de São Paulo, cheia de montanhas, de vales, é uma das cidades mais altas do mundo, justamente por causa da geografia de São Paulo, só que caberia, que a gente sabe que teleférico demora tempo para construir e é muito caro. Há outros jeitos mais baratos, por exemplo, por que em vez de teleférico não investir em BRT? Que é mais barato que o metrô, tem uma velocidade média mais alta do que o transporte público comum, ou mesmo os corredores de ônibus. Entra no detalhe, Amanda, acho que você não está bem informado em relação ao teleférico, ele é 5 vezes mais barato que o metrô. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ele é limpo, diferente de qualquer outro transporte. Não, sim, eu estou falando em relação ao corredor de ônibus, Ótimo, BRT. tem que continuar. Inclusive, o atual prefeito não cumpriu nem 4 quilômetros. Está lá no plano de governo dele, fazer 50 e não cumpriu nem 4. Mas está no seu plano? Eu quero saber do seu plano. É o seguinte, a gente tem Rio, o Uber está fazendo o transporte hidroviário, a gente era para estar fazendo. Ninguém tem isso no plano de governo, nós vamos fazer. Essa proposta do... Ele respondeu que não está no plano de governo, respondendo que não está no plano de governo.
O bicho é esperto mesmo. O teleférico não é uma proposta de mobilidade para a cidade inteira, é para honrar a comunidade. Ninguém quer investir em vocês porque vocês são massa de manobra. Tem 2,5 milhões de pessoas que são tratadas, principalmente pela esquerda, como massa de manobra, para vocês ficarem aí. Toda vez que você ouvir o termo favela, favela é ausência de governo. Comunidade, que é um plano nosso que chama Comunidade Forte, vai ser reestabelecida. Nós vamos reurbanizar e vamos investir. Só que eu vou contar um segredo para vocês. Como não investiram nessas últimas décadas, como aí no Panorama, que tem 80 anos essa favela, e vocês mesmos construíram a rua. Pode deixar que eu vou asfaltar isso aí para vocês. Aí na Vila União, na Quebrada aí, onde é a Zona Leste, próximo ao Itaquerão, vocês estão precisando de poste de energia, só que precisa fazer a guia. Pode deixar comigo, eu vou pessoalmente aí fazer. Eu prometi e vou fazer. Ganhando eleição ou não, eu vou resolver esse problema de vocês. Sabe por quê? Porque eu preciso de gente bem intencionada que quer libertar vocês e eu vim aqui para libertar vocês dessa miséria. É isso que queima no meu coração, é esse o recado que eu quero passar para todo pai de família, para toda criança, para toda mãe que está aí agora desolada porque não tem um governo que está afim de ajudar vocês. Eu estou de saco cheio disso, eu vou ajudar vocês. Já fiz isso com o meu pouco dinheiro que eu tenho, imagina com o nosso. Vou investir primeiro em gente, para depois falar qualquer outra coisa. Nós vamos abençoar vocês, mesmo todo mundo criticando e zoando, nós vamos ajudar vocês. Agora, ele foi cirúrgico. Olha a estratégia que ele utilizou. Primeiro, ele mostrou que ele conhece a necessidade das pessoas. Ele deixou coisas pontuadas em relação à necessidade das pessoas e deixou a deixa. Mesmo se eu não for prefeito, eu vou ajudar nessa situação com vocês. Aqui o bicho ganhou voto, pode ter certeza disso. Na segurança pública, candidato, o senhor mencionou uma ideia de espalhar câmeras pela cidade para detectar comportamentos suspeitos, o que o senhor chamou de pré-crime, depois drones que sairiam de cima de prédio. Me conta como é que funciona isso, no que você se inspirou, em que modelo? A pasta é anticrime, né? O que é o anticrime? Ao invés da gente só penalizar pelos comportamentos, vou te falar por que a criminalidade está assim. Porque o direito social mais absoluto de todos não está sendo respeitado. Sabe qual é o maior direito social que existe ou não? Você sabe ou não? Colocaram na sinuca de bico, velho. Vida, né? Vida? Vida. Eu não posso assumir aqui que eu não lembro se ela é a favor do aborto. Mas, segundo a Amanda Clay, o maior direito social que existe é a vida, né? Entendi. Emprego. Direito social. A cara dela. Vida, né? Vida é emprego. Direito social. É emprego. Você não tem seu direito social chamado emprego preservado. Deve ser gostoso demais pegar um jornalista que coloca você em sinuca de bico e reverter isso, cara. Hoje tecnologia... Você já reparou uma coisa? Deixa eu fazer Ontem mesmo eu tava conversando com a minha esposa, ela tava falando sobre aparelho dentário. Só que aqueles que é transparente, eu esqueci o nome agora, que você tem que usar 23 horas por dia, fica só 1 hora sem utilizar, que é os momentos ali de pausa para você se alimentar. E é de 6 a 8 meses para ter um resultado eficaz. A gente estava conversando disso dentro do carro. Minha esposa pegou o celular, desbloqueou e abriu. Começou a deslizar o Instagram, se eu não me engano, o que era. Apareceu um anúncio justamente desse tipo de aparelho. Gente, a inteligência artificial... Eu tenho medo da inteligência artificial. Cara, eu não duvido que nisso aqui... Pode ter microfone escutando o que a gente está falando para poder te vender alguma coisa ou algo muito pior para controle, para massa de manobra, para tudo que você imaginar. Com certeza é eficaz isso e o fato é inibir. E essa questão do drone é basicamente isso que o Pablo Marçal está propondo. É um drone que vai observar comportamento e isso, igual eu disse para vocês, numa conversa minha com a minha esposa dentro do carro, já apareceu um anúncio para nós. Imagina o cara ali, igual ele falou, 2 motoqueiros ali que já são padrões de quem tá indo meter a fita. O drone chega ali, intimida, acabou, os caras vão sair correndo. E não só eles vão ficar atentos, mas todo mundo que observar aquela cena à volta. Tudo que é para somar com essa questão de segurança pública, para mim é válido. E tem que sim investir em tecnologia, porque humanamente... é impossível. Humanamente é impossível controlar uma cidade tão grande. Porque para controlar a segurança de 12 milhões de pessoas, a gente precisaria, sabe de quê? Aí, ó. De 100 mil guardas. É isso que Só que a gente tem tecnologia para isso. Eu quero triplicar o efetivo da guarda municipal, levar para a escola,
Começar primeiro no distrito mais violento da cidade de São Paulo, que chama Pinheiros. Nós temos 96 distritos. Vocês aprovando como povo, sabe qual que é o problema dos políticos? Eles querem implantar ideias que custam bilhões. Eles não querem rodar testes primeiro para a população aprovar e falar, isso aqui é o que a gente quer na cidade inteira, para depois rodar esses contratos multibilionários. Depois nós vamos colocar nos outros distritos até chegar aí no seu bairro. O que a gente tem que fazer para você entender? Nós precisamos de tecnologia, pelo amor de Deus. A nossa nação vai se tornar uma nação que é escrava da tecnologia. A gente não produz os nossos próprios carros, não produz computador, a gente não tem programador. Em algumas empresas eu tive que contratar programadores de outras nações, porque não acha aqui. Ninguém tem esse sonho aqui, a gente não treinou o nosso povo para isso. Então entenda que a gente não precisa ter centenas de milhares de câmeras igual em Londres. Lá tem câmera adoidado, só que não funciona. Falta pouco tempo para terminar a nossa entrevista. Tem uma pergunta que é importante fazer, que é o seguinte. Recentemente veio a público uma conversa do presidente do seu partido, do PRTB, o Leonardo Avalanche, dizendo que ele tem proximidade com integrantes do PCC. E ele menciona uma figura chamada Piauí, que investigações da polícia mostram que é o líder da facção criminosa na favela de Paraisópolis. E o senhor aparece numa foto há cerca de 2 semanas com o irmão dessa figura, do Piauí. O senhor sabia com quem estava se encontrando? Jamais. Ou foi coincidência? Jamais. Eu tirei foto com mais de 500 pessoas em Paraisópolis e um beijo para todo mundo que mora em Paraisópolis. Nós vamos servir vocês aí. Imagina, Amanda, eu ter que ficar pedindo certidão de nascimento de todo mundo que eu tiro foto. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Essa pergunta foi para colocar ele em sinuca de bico, mas deu prova de que ele tava visitando essas periferias, mano. E aí ele veio com essa resposta aí ainda. Eu não tenho... Como é que ele fala aqui, ó? Aí. Imagina, Amanda, eu ter que ficar pedindo certidão de nascimento de todo mundo que eu tiro foto. Porque são Sabe o que é engraçado? coincidências, Sabe o né? que é a coincidência? A coincidência é alguém pegar essa foto e por que não manda pra polícia e por que já não resolve? Por que só vira fofoca? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Você entende que a imprensa hoje é uma fofoqueira? Ela só quer ficar jogando coisa o dia inteiro. Agora, se o presidente... faz a mesma coisa com seus oponentes, Não, eu falo de mim, eu não falo de ninguém, não. Fofoca você fala de terceiro. Não, fala de mim. Eu falei lá no debate, eu não usei minha rede para fazer isso. Mas para que apresentar agora? Não dá na hora de apresentar? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Calma, relaxa que eu tô aqui. Mas o senhor está fazendo a mesma defesa em relação ao senhor. Calma, relaxa que eu tô aqui. Você sabe que isso aí é o mesmo do helicóptero lá, né? Falando de mim, eu não falei dele. Então é o seguinte... Imagine eu tendo que saber quem é irmão de quem foi parido por qual mulher. Eu vou pedir certidão de nascimento. Eu sou um cara que já sou famoso. Até porque o Pablo Marçal, para ele entrar numa comunidade, ele tem que pedir autorização do líder da comunidade. Vocês sabem muito bem quem são os líderes das comunidades, né? Nas redes sociais. Agora na política tá um terror. Eu vou saber quem eu tô tirando foto. Agora é o seguinte, se o presidente desse partido tem algum problema, que ele pague. Quando eu recebi essa notícia, a primeira pessoa que eu liguei foi para ele. Se ele tem alguma ligação, se tem qualquer coisa de errado, que ele pague. E eu quero falar para vocês, não tenho partido, meu partido é Brasil. Eu estou no PRTB, agradeço aos Fidelix por me dar essa honra, ao Leonardo Avalanche por ter acreditado em mim, mas o meu partido se chama Brasil. E no futuro bem próximo a gente vai ter brasileiros que têm resultado podendo se candidatar sem partido político. Não sou igual a esses caras que morrem por conta de um partido. Se você está devendo alguma coisa, você vai pagar e eu não tenho nenhum problema com isso. Faça-me o favor de pagar se estiver devendo. Bom, pessoal, é isso. Mais uma entrevista aí, na minha opinião, Pablo Marçal ganhando no discurso, como sempre. É aquilo que eu penso, né? Eu penso muito nisso. Quem não tem medo de ser o que é, mano, não sai perdendo em debate pra ninguém. Porque se você, mesmo que você seja um mentiroso, se você não tem medo de ser um mentiroso, mano, você ganha o debate, querendo ou não. E eu acredito que vai ser daí pra pior pros jornalistas, pros debates, nas próximas entrevistas que vier, mano. Vai entrevistar o Pablo Marçal, tem que ter jogo de cintura, tem que saber pesquisar bem a fundo todas as propostas, porque senão vai ter pergunta que você vai fazer, como aconteceu nessa sabatina aqui, que vai tentar colocar o cara numa sinuca de bico, que ele vai dar a volta por cima e vai deixar você em uma sinuca de bico, né? Deixa sua opinião aqui. Quem que você acha que foi mais bom no argumento aqui nessa sabatina? Pablo Marçal ou Amanda Klein? A lacradora jornalista da esquerda. Não se esquece de se inscrever no canal. Eu te aguardo no próximo vídeo aqui. Tamo junto. Até lá.